Bom dia a todos os irmãos aqui presentes, com muita alegria, envolvidos todos por Jesus, pela espiritualidade amiga que nos abraça em seu nome, no dia de hoje, nesse domingo, nesta manhã linda, do dia 21 de maio de 2023, com a grande alegria e oportunidade que o Jefa nos oferece, o Grupo Espírita Francisco de Assis de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, para que possamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo online. E nós estamos iniciando esse estudo sobre as bênçãos divinas e vamos continuar o estudo do capítulo 5, no item 11, esquecimento do passado. E nós vamos, então, ter a leitura da página inicial da mensagem com a nossa irmã Indaiá. Por favor. Conseguindo compartilhar, Gilbert? Desculpa, está fechado o microfone. Pois não. Bom dia para todos. Farei a leitura nesse momento do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, com o título O Melhor para Nós, e a lição é número 21. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Jesus está em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Aquele que, ao nosso ver, nos terá ferido, estaria varando, esfogueado do obstáculo, quando nos deu a impressão de. E, superando semelhante empeço, haverá deixado cair sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos, transformando-se-nos muito mais em credor de apoio que em devedor de atenção. Em muitos episódios da vida, aquele que nos prejudicam ou nos magoam, frequentemente se encontram de tal modo jungindo a tribulações que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vítima deles. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda sob a força compulsiva da tentação, até que viesse a escorregar no caminho? Quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta percussiência para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediem é defesa de nosso próprio equilíbrio e que, nos dias em que a injúria nos bate em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Indaiá, pela leitura tão boa que você fez e pela escolha da mensagem pelo nosso irmão Gilbert, porque já adiantou o nosso estudo. Como é bom a gente poder esquecer, que é uma bênção, para a gente poder avançar.
né, para não causar desequilíbrios para nós. A mensagem foi muito bonita, e quem nos faz o mal sofre muito mais que nós mesmos, né, embora a dor que sintamos. Mas o perdão e o esquecimento é muito importante. E envolvidos por essa vibração que já nos situou no estudo, nós vamos pedir à nossa irmã Lucy para fazer a nossa prece inicial, por favor. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, esse é o momento do nosso encontro, Senhor, do nosso encontro contigo. Que nós nos unimos fraternalmente para estudar aqueles ensinamentos tão preciosos que tu nos trouxeste. Tu estiveste conosco, nos encontraste ainda, Senhor, sobre tantas dificuldades de compreensão, como o sorriso, teu amor, nos trouxeste esses ensinamentos nos falando da misericórdia do nosso Pai, falando da fraternidade, que somos todos irmãos. E esses ensinamentos vieram tempo a tempo, caminhando, até que hoje nós começamos a compreender. E nós ficamos agradecidos por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de estudar mais uma vez esses ensinamentos tão preciosos para a nossa vida. Essa fraternidade que nos une, Senhor, nos deixa com o coração leve. E queremos, então, agradecer, porque podemos estar juntos a cada domingo, a cada momento, aprendendo aquilo que tu nos trouxeste. Temos certeza da tua presença entre nós, porque tu nos disseste que estarias conosco. E é com o nosso coração leve. Nesse momento nós te agradecemos, dizemos graças, agradecidos ao nosso Pai, que sempre nos oferece. Muito obrigada a nossa irmã querida Lucy, com sua Armando, que é aí pertinho, né? Nos envolvendo nessa vibração do Cristo. E nós vamos iniciar a leitura do estudo de hoje, Esquecimento do Passado, no item 11 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com duas irmãs muito queridas, que vão nos enriquecer hoje o estudo com seu conhecimento, é a Silvia e a Claudinha. Fiquem à vontade, podem tecer os comentários, e quem desejar durante o estudo, quero que se sinta muito à vontade, para que nós possamos todos compartilhar de tudo que nós estamos aprendendo. Muito obrigada, viu? Bom dia a todos. Como eu combinei com Claudinha, vou ler os primeiros parágrafos e ela vai dar continuidade e aí a gente vai trocando. Então vamos lá, esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorar, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que
tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más, o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Vai lá, Claudinha. Espera aí, só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então vamos lá. Não estava enxergando o microfone. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nestes instantes do sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos dos quais guardará uma leve lembrança, que se apagará durante o dia para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada às duas, né, as irmãs queridas, a Silvia e a Claudinha, e fiquem à vontade para conversar. Você quer falar, Silvia? Seu microfone, Silvia, por favor. Eu vou falar um pouquinho, né? Assim, bem breve, porque realmente é vasto. E antes, Silvia, vamos dar boas-vindas ao nosso irmão Lenilson, que chegou também e vai nos ajudar no estudo. Muito bom. Fica à vontade, Silvia. É muito interessante, né? Porque a gente vê o quanto tem da misericórdia divina, né? Eu estava fazendo o estudo e até comentei com Claudinha que aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, né, na pergunta que fala sobre o esquecimento do passado, a 392, que é: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Assim, as minhas reflexões acerca disso, né, e aqui tem um pedacinho também no próprio estudo que a gente leu do Evangelho, ele fala que geralmente os espíritos eles nascem, né, no meio em que já viveram, entre as mesmas pessoas, de uma maneira geral, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito, e se reconhecesse nelas quem odiara, né, esse ódio poderia se despertar aí novamente. E a gente vê o quanto é bom, né, a gente ter esse esquecimento. Ele fala que a gente instintivamente traz algum sentimento, às vezes, né, de antipatia ou de simpatia, e isso é uma experiência que eu tenho muito presente na minha vida, principalmente das simpatias, elas são muito marcantes. Eu tenho
umas poucas pessoas na minha vida, que apareceram na minha vida no decorrer dela, que eu tenho como irmãos. É um sentimento igualzinho que eu tenho pelo meu irmão. O bem que eu quero a essas pessoas, e não tem explicação. E eu, assim, não tem explicação, né? Mas a partir do momento que a gente estuda o Espiritismo, a gente começa a entender. Eu olho e falo assim, o que a gente foi em outra vida? E aí vem a reflexão em cima disso. Não importa o que fomos. Importa que existe esse sentimento, né? E que ele é bom. E que a gente está junto, estamos juntos, né? Estamos aqui. E eu vejo assim, se nós tivéssemos a lembrança, por exemplo, de um algoz, de alguém que nos fez mal, enfim, né? Vou usar o termo um inimigo. Não gosto dessa expressão, mas vamos facilitar. Eu acho que já ficaria uma coisa um sentimento já pré no sentido de antecipado, né? Já uma antipatia antecipada, onde isso já me dificultaria a oportunidade de reparar. Então, esse esquecimento ele é muito bom nesse sentido. Se eu não me lembro das coisas pretéritas, me facilita em que eu tome atitudes onde eu tenha ações no bem, onde eu possa reparar de fato esse mal que eu ou o outro, né, que nós tenhamos cometido. Então, quando ele explica, né, que Deus é muito sábio quando ele nos dá esse esquecimento, realmente eu percebo, de fato, muita sabedoria nisso. Porque ia ser o caos, né, gente? Imagina. É um encontro com a Alessandra e você me deu uma facada na vida passada. Você me xingou. Como que eu vou te perdoar? E não. E a gente tem essa bênção, né? De olhar, às vezes, para a pessoa até com uma certa antipatia, mas que no nosso... Hoje, com todo o nosso estudo, graças a Deus, a gente está caminhando, está engatinhando e procurando trazer para a nossa vida. A gente olha para aquela pessoa e pensa que é um irmão como eu e tentar trabalhar no bem. Enfim, não vou me estender, porque tem Claudinha e tem todos vocês para falar, e a gente vai trocando, tá bom? Ai, sim, muito obrigada, Silvia. Você falou e tocou em pontos muito bons que nos fazem pensar, refletir e nos gera responsabilidade também e gratidão, né? A Deus por ser tão cuidadoso conosco, embora as imperfeições que nós trazemos, né? Claudinha, vamos lá. Nos brinda com suas reflexões também. Então, assim, esse capítulo, ele nos remete a altas reflexões, né? Mas é o que a Silvia comentou e está na pergunta mesmo do Livro dos Espíritos, e é muito importante que a gente tenha consciência desse benefício que é o esquecimento. A gente não lembrar das coisas que nós fizemos lá atrás, que com certeza foram coisas cruéis, né? Para a gente se colocar, voltar na mesma família, a gente tem contas para acertar, né? A gente às vezes teve um outro momento do estudo que a gente até falou sobre isso, que foi você está numa família e você não trata bem seu irmão, mas trata o outro super bem, né? Essas diferenças, né? A gente precisa alinhar, precisa acertar, e que bom que seja com esquecimento, porque aí a gente, além de não se sabotar, né? Porque a gente pode pegar lá aquele esquecimento e ser induzido a não falhar por conta do esquecimento, né? E cometer falhas que hoje não condiz com o que a gente vive. Então, se a gente fez o mal lá atrás, hoje a gente não lembra, mas a gente fez, né? E a gente está aqui, às vezes, muitas das vezes, para reparar isso, e a gente não sabe o porquê de uma dor,
o porquê de um momento difícil, o porquê de um momento inesperado, porque a gente esquece, porque foi nos dado o esquecimento. Então, a gente não tem como se ser sabotado, porque a gente não tem como lembrar, então como que a gente, né? Assim, é um capítulo que mexeu bastante devido a tudo que a gente está vivendo, principalmente o momento em que eu estou vivendo, devido a tudo que o mundo, a Terra está passando, né? A gente adquire muitas informações durante o dia. A gente lida com muitas situações, com muitas pessoas distintas, e a gente, às vezes, a gente não sabe separar algumas coisas. Eu também não vou me estender muito, eu quero deixar para Lenilson, Joubert. Vou fazer só mais uma observaçãozinha, né, que eu achei muito interessante, nessa pergunta 392 do Espírito, que ele fala: esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Olha Deus nos dando e reforçando o livre-arbítrio. Então, assim, Isso aí. quando a gente decide trabalhar no bem, né, e Deus está dando isso, a gente é senhor de si com esse esquecimento. Então, está nas nossas mãos a escolha de trabalhar no bem, né? De escolher o bem. Só esse comentário. Deixa os colegas. E no finalzinho lá do último parágrafo, né? Diz assim: ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nesses instantes do sono do corpo, da emancipação da alma. Então, durante o sono do corpo, se renova, né? Muito bom, gente. Gratidão. Quero ouvir a Joubert, Alessandra, Indaiá. Todo mundo. A gente agradece, viu, Claudinha, Silvia, pelo estudo que fizeram, pela dedicação, pelo carinho com o nosso estudo, né? E isso é que faz com que o estudo fique cada vez mais profundo e possa nos auxiliar mais ainda no entendimento e na aplicabilidade, né? Porque o Evangelho é luz no nosso coração, é força para a gente vencer a nós mesmos, né? E esse capítulo 5º do Bem-aventurados aflitos, ele é um ponto divisório muito importante dos que acreditam na reencarnação e dos que não acreditam. E é muito difícil quem não acredita entender as aflições, as dificuldades por que passa. Então, nós somos agraciados quando nós nos rendemos a todos esses ensinos da doutrina dos espíritos, através de Allan Kardec, que codificou todas essas informações, né? O cristianismo redivivo, todas as informações de Jesus mais profundas, porque a gente poderia ter condições de entendê-las melhor, e nos traz essas informações das pluralidades das existências, um único espírito vivenciando muitas experiências e com elas provocando e incentivando o seu crescimento espiritual na direção do Pai, que é só bondade e justiça. Então, estas aflições que a gente passa, essas dificuldades, são nossas, merecidas, e não se trata de um castigo, como nós já falamos aqui muitas vezes, porque se Deus é um Pai bom, justo e generoso, tudo que é permitido é também justo e bondoso e merecido. Então, quando Ele nos permite ser donos de nós mesmos, Ele está nos ajudando ao quê? A agir ouvindo a nossa consciência, porque nós já temos o conhecimento das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, e nós já sabemos o que é certo, o que é errado, nós temos essa orientação divina, nós somos intuídos para isso, e Ele deseja que nós façamos o bem, optemos pelo acerto, pelo bem, por vontade própria. Em vez dele falar, faça isso porque isso é que é certo agora. Ele já gravou isso tudo na nossa consciência
Jesus já nos trouxe essas informações também, e ele deseja o quê? Que nós optemos pelo bem por vontade própria, por esclarecimento da nossa alma, que o mérito é muito maior, né? Quando alguém nos convoca ao caminho do bem ou quando nós mesmos escolhemos o caminho do bem. E é interessante que esse véu que é colocado para nós, se nós entendermos e analisarmos esse estudo, nós vamos ver que é uma bênção mesmo, como já foi dito pelas nossas irmãs aqui. Por quê? Porque nós viemos e estamos onde é certo de vivermos e de estarmos, e com as pessoas que nos dizem respeito como nós a elas também, em laços sociais e familiares distintos, somos amigos, primos, marido, esposo, filho, né? Mas todos esses laços são traçados pela espiritualidade para nos atender no reajuste espiritual das nossas ações, dos nossos acertos e equívocos. Então, basta que nós analisemos as nossas dificuldades e as nossas alegrias de hoje para sabermos, com certeza, onde erramos e onde acertamos. Olha que beleza, né? Então, a gente nem precisa ficar muito preocupado com o passado. Até a doutrina nos pede isso. Esqueça o passado e procure acertar agora, né? Procure retificar os passos agora. Procure fazer o melhor. E esse véu, ele é uma bênção, por quê? Às vezes, e é interessante, porque quando nasce uma criancinha, um filho, né, um parente que nasce, que a gente vai visitar, tudo que é pequenininho, que é filhotinho, que é bebezinho, acaba que nos envolve, nos enternece, né, nos aconchega, e a gente fica envolvido naquela atmosfera. Nossa, que lindo, que gracinha, olha a mãozinha, olha o rostinho, olha o sorriso, com quem parece. E isso nos internece e nos faz envolvê-lo em amor. É como se cada atitude nossa, cada palavra, cada abraço, cada pegar, cada olhar, cada acompanhar das suas fases, nós sempre estamos envolvendo ele em amor. E não sabemos o dono daquele corpinho. Que espírito é aquele? Às vezes nós o ferimos ou ele nos feriu. E se nós soubéssemos disso, nós já o repeliríamos. Nós teríamos por ele um antagonismo, uma vontade de não aproximar. Isso nos atrapalharia nesse resgate. Então, esse esquecimento e essa vontade de amá-lo é tudo de bom que nós precisamos para o reajuste, nosso e dele. Então, se nós soubéssemos de tudo, o que aconteceria? Seria prejudicial ao nosso avançar espiritual e seria também, às vezes, causador de um desequilíbrio emocional da nossa parte. Nós nos desequilibraríamos e perderíamos as chances que Jesus, que Deus, que os bons espíritos que programaram a nossa reencarnação nos concederam. E aí a gente começa a entender o seguinte: como nós sabemos das nossas dificuldades, onde erramos, onde acertamos, por isso que entra aqui o orar e vigiar. Por quê? Aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro, não é? Então, quer dizer, aonde estão os nossos interesses, está a nossa atenção, o nosso coração. Então, onde estão esses interesses? Quais são esses interesses? E é aí que nós temos que corrigir ou conservá-los, né? Se forem interesses bons. Porque nesse reajuste todo, o que Jesus, que Deus, nosso Pai, espera de nós? Nós erramos, as aflições são nossas, as dificuldades por que passamos são diversas, de vários caracteres físicos, emocionais, psíquicos, materiais, mas eles nos cabem, mas o modo como a gente avança, os nossos interesses, o esforço de fazermos o bem, de fazermos a caridade, de combatermos o nosso orgulho, de sermos solidários, né? De acabarmos com o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, isso é que é importante para nós nesse momento. Sabemos direitinho que aquela autoanálise, aquele auto-reconhecimento, né? Aquela intimidade que a gente precisa ter com a gente mesmo, de entender aonde erramos, porque se estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós merecemos estar aqui. E somos devedores.
fizemos coisas boas que nos trazem alegria e fizemos coisas ruins. Então, o bonito disso também é entender que o nosso espírito, ele trabalha sempre, ele está sempre atento, ele não dorme, mas o nosso corpo dorme, ele precisa desse descanso. E é justamente nesse descanso, nesse momento, em que o espírito tem, como diz o próprio Evangelho, uma certa liberdade, porque ele ainda está ligado ao corpo, ele retornará, ele vai retornar ainda ao corpo, à existência corpórea, quando amanhecer, e ele tem a possibilidade de ter orientações, de vislumbrar alguma coisa, né? Do que ele acertou, do que ele errou. E aí ele volta, às vezes lembra um pouquinho, mas com o passar do tempo vai esquecendo, justamente para quê? Para não atrapalhar os seus ganhos espirituais. Mas quando o espírito desencarna, que vai para o mundo espiritual, para a erraticidade, dependendo do seu nível espiritual, do seu avanço espiritual, ele pode sim ir lembrando e vai lembrando de tudo que ele fez, de acerto e de erro. E aí ele vai, vamos dizer, sentir alegria ou um pouco de tristeza. E é onde ele pede uma nova chance para ele refazer, para ele se sentir melhor consigo mesmo e refazer o caminho com os irmãos em que ele equivocou. E é interessante que no livro dos Espíritos também, na questão 259, em que fala da escolha das provas, ele pergunta se o espírito escolhe as provas por que ele quer passar. E aí os bons espíritos respondem a Kardec, não são todas que ele escolhe, não. Mas olha só, se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamentos ele se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar, que são resultados da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá que suportar um certo gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam, porque a espiritualidade sempre nos concede o quê? O livre-arbítrio. Nessas situações que temos que passar, que é bom para nós, nós podemos optar, escolher os caminhos. E na questão 264, em que ele fala também, né, o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar. E ele fala, ó, ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza das suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Então, a gente está querendo o quê? Avançar. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar em convívio com o vício. Quer dizer, são várias as provas que às vezes nós somos submetidos e que nós concordamos, e às vezes, quando não temos esse discernimento, a espiritualidade escolhe amorosamente para nós, mas sempre nos facultando o livre-arbítrio para que nelas possamos optar pelo caminho correto, pelo refazimento de relações e pelas virtudes que precisamos substituir as nossas vicissitudes, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, pela humildade, pela caridade. Até o Evangelho, no capítulo 14, que fala sobre o parentesco, né? Um pai, pai e mãe, ele, no Santo Agostinho, no capítulo, no item 9, olha só que lindo, falando que a gente precisa perdoar, que a gente precisa ter carinho com todos que nos ofendem, porque o perdão é muito importante para nós e às vezes a pessoa vai com ódio, com sentimento de vingança quando desencarna, isso perturba o seu desenvolvimento e quando ele reencarna, às vezes continua com esse sentimento que vai atrapalhá-lo ainda mais, impedindo ele de aquisição de novas virtudes, novos valores. E aí ele fala, olha só, compreendemos que para se dirigirmos a Deus só existe uma senha, a caridade, mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias,
Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Foi Santo Agostinho que nos orienta. Então, a senha para estarmos com o Pai, para entendê-lo, para nos aproximar dele, para avançarmos, é a caridade, é o perdão, é ser condescendente com quem nos fere, que está também muito mais magoado, muito mais prejudicado espiritualmente que a nós, a quem ofendeu, e que nós nunca possamos ofender alguém. É esse o policiamento nosso, com esse entendimento do estudo, né? Impedir que nós nos policiemos para não ferir as pessoas, aquele autoexame, né? Ferir alguém hoje? Como foi meu dia? Essa situação que o próprio Santo Agostinho nos orientou. Muito obrigada, que gostaria de passar a palavra para algum irmão que desejasse, por favor, completar o nosso estudo, nos ajudando. É só destravar o microfone. Oi. Pois não, Joubert? De tudo que a gente está estudando nos últimos dias, e aí eu pego Joana, Amélia e tudo mais, e outros estudos que a gente faz interconexos com outras questões, eu entendo que o esquecimento é um sistema de bênção. É como se fosse um computador, muito mal comparando, longe disso, uma memória RAM. Não é, Nilson? Memória RAM é aquela memória que é só para que você vai usar para aquilo que você está fazendo. E tem o HD. O HD tem camadas que você vai... Tanto que o HD, quando você apaga ele todo, você levar ele num técnico bom, ele consegue descobrir, ele consegue resgatar aquilo. Então, eu queria fazer uma comparação. O HD, como se fosse a nossa memória espiritual em outras vidas, mesmo que apagados, eles conseguem ser resgatados. E a memória RAM é aquela memória do computador que precisa fazer aqueles serviços que estão fazendo ali naquele momento. O que eu quero dizer com isso? O esquecimento é sempre uma bênção, um sistema. Então, todas as coisas que existem na nossa vida, todas, o nosso corpo físico, as provas, expiações, são coisas que o Pai, a espiritualidade superior, Jesus, a providência divina, adequou para o nosso estágio de entendimento, para o nosso estágio espiritual. Eu quero dizer com isso o seguinte: talvez, não posso confirmar isso, nem precisássemos estar encarnados se nós aceitássemos lá atrás a Boa Nova. Então, de acordo com o nosso nível espiritual, nosso entendimento, compreensão, aceitação, rebeldia, revolta, a gente foi adoecendo, condensando o nosso perispírito, chegando a esse nível de que estamos hoje. Ainda que estejamos numa situação do ponto de vista da onde precisamos chegar, de inferioridade, e aí eu não estou fazendo nenhuma alusão assim, somos inferiores. Não, é só uma questão de escala espírita. Escala. Inferior e superior. Né? Porque tem espíritos inferiores a nós. É só uma questão de nos situarmos. Sempre o Pai nos coloca numa situação muito confortável, muito boa, e isso é bênção. Quando a Terra fizer a sua passagem
para a regeneração integral, muitos que estão aqui encarnados, e muitos já não estão mais encarnando, seguirão para um outro planeta que a gente desdobra, lá tem um outro Messias, um outro espírito, conduzindo aquela humanidade da mesma forma que o sistema de Capela veio para cá. Então, sempre vai ter um lugar para a gente ficar. Sempre vai ter uma bênção. Sempre vai ter um sistema de bênçãos. É isso que eu quero dizer para vocês. E isso é motivo suficiente, mais do que suficiente, para a gente falar assim, meu Deus, eu preciso agilizar a minha vida. Não ser apressado, mas que faz urgente. Não ser atabalhoado, mas se faz necessário mais agilidade, celeridade nesse nosso processo de ficar aguardando a próxima reencarnação, aguardando alguma coisa, aguardando a coisa vir pronta. Então, o processo de esquecimento é um processo de bênçãos, é um sistema de bênçãos na nossa vida, porque o Pai é tão cuidadoso conosco em todos os detalhes, que, como vocês bem falaram aí, a Cláudia, a Silvia e a Alessandra, imagina se a gente viesse com a memória ativa, com o HD todo para cá, e aí a gente chama de inconsciente e consciente. Joana vem dizer isso, psicologia, Jung. Se o nosso inconsciente tivesse todo para o consciente, a gente não ia suportar. Então, até esse cuidado, o que eu queria chamar a atenção é o cuidado que o Pai tem conosco. Trata-se com muito carinho, com muito amor o tempo todo. Isso é amor infinito. Infinito amor. E aí, não satisfeito com isso, ele cria um planeta que demora 4 bilhões e meio de anos para chegar num ponto de ser habitável, como está hoje, para o nosso sistema biológico. E aí ele manda Moisés, manda Jesus, manda a doutrina espírita, e manda, dentro dessas 3 revelações, que são marcos, ele manda uma série de outras revelações, uma série de outras possibilidades, interpretações que conduzem ao Pai. Então, o tempo todo, o sistema está conduzindo a gente para o Pai, para a nossa libertação de nós mesmos. Podeis fazer o que faço e até muito mais. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. E aí, se você tiver se você não, se você estiver aflito, como diz o texto, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, não há como a gente, não há escapatória, não há justificativa. Eu estou falando isso, gente, para mim também, tá? Não estou falando, não é um discurso para os outros, é mais para mim. Não há justificativa, mas ao ponto que chegamos, graças a Deus, de escapismos, de buscarmos. Também não fiquemos na culpa, mas também não há escapismos. Não há assim, eu não consigo suportar isso. Nós temos um atendimento 24 horas, se é que podemos falar assim, com a espiritualidade conosco o tempo inteiro. Então, quando nós desencarnarmos e nos depararmos, de fato, com todo o nosso processo, com toda a relação de coisas que a gente fez, poderia ter feito, né? Os nossos relatórios, a gente vai, de fato, entender. E aí o Pai vai nos castigar? Não, ele vai dar outra oportunidade.
outra oportunidade, outra oportunidade. Então, eu quero dizer para vocês que é o seguinte, é uma bênção, é muito prazeroso estar aqui dividindo o Evangelho com vocês e a gente trocando informação e cada um dando um pouco de si para a gente entender, para a gente realmente entender, porque eu acredito que Deus quer que a gente faça esse processo de forma consciente. Denise, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, seja bem-vindo. Então, a gente está fazendo esse processo aqui de forma. Não adianta a gente fazer assim, eu vou fazer, se der certo, deu, vou no improviso. Não é assim. Tudo de Deus é planejado milênios antes. Então, a gente não pode se dar o luxo de falar assim, eu não quero, eu não estou falando com fulano, porque fulano me tratou mal. Eu não estou me relacionando muito, eu não vou nem atender a ligação de fulano, não vou nem sequer, porque ele me causou um problema, porque ele me olhou estranho, porque ele tem um entendimento diferente do Evangelho. Também tem isso. Se o Lenilson tem uma leitura diferente da minha, eu já vou olhar para ele e dizer assim, esse cara aí não é muito bom. Como se a minha verdade fosse absoluta, fosse a melhor, fosse a verdade verdadeira. E a verdade verdadeira é a do Pai, é a de Jesus. Então, a gente aqui está num processo de entendimento. Então, mesmo nós aqui que estamos reunidos hoje, cada um tem uma forma de observar, de entender, de interpretar o Evangelho. E caso as formas de enxergar o Evangelho não coincidam, não há necessidade de nós nos degladiarmos. Isso acontece, tá? Isso acontece, inclusive no meio espírita. Então, existem formas e formas de você entender o Evangelho, porque o Pai dá o livre-arbítrio e permite que a gente interprete de forma diferente. Isso aqui é o bonito da coisa. E aí, o esquecimento, ele vem como como se fosse assim, eu estou abrindo para você começar começar novo, começar de novo. Tem aquelas coisas que você fez lá no passado, tem que se lembrar. E aí, de acordo com as nossas tendências, e a nossa maturidade e a permissão do Pai, a gente começa a ter uma ideia do que fez, do que foi, do que sentia, das nossas tendências. Então, é meio que por aí. No meu entendimento, o estudo está muito assim integrado de que o esquecimento é uma bênção. Como tudo que o Pai faz por nós é uma bênção. A gente só tem que aceitar. O Pai só quer que a gente aceite. E está esperando a gente, igual o pai do filho pródigo. A Denise já quer falar, essa mulher é muito boa. É muito bom. Obrigada, Júpiter. E eu queria, antes da Denise dizer e nos ajudar no raciocínio, que é isso mesmo, o esquecimento, ele é uma bênção, e é como se nós zerássemos temporariamente tudo nessa existência. Uma folha em branco que Jesus nos concede, que o Pai nos concede, diz assim: escreva sua história de novo, faça um verso bonito para que você se orgulhe dele, uma escrita bonita, um poema que você, ao ler depois, quando desencarnar, se orgulhe. Então, isso é muito gostoso e bonito de ver essa permissão, essa possibilidade do Pai e o quanto é importante essa nossa reencarnação atual, né? Denise, por favor, fala conosco. Bom dia, meus irmãos. Eu levantei a mão que eu vou entrar dentro do carro agora. Aí, Bom um dia, minuto, roupa querida, bom dia. Mas vamos lá, eu li o capítulo, né? Esquecimento, que é uma gratidão, nós temos que agradecer a Deus por esse esquecimento. Mas eu costumo sempre falar assim, a consciência é o segundo coração que bate em nós. E a nossa consciência, como fica?
na próxima reencarnação. Queria que vocês me dessem a oposição de vocês em relação a isso. Ah, sim, você fez a pergunta, né, Denise? Pois não. A consciência nossa é o que está mais ligado ao Pai. Nela nós temos impresso as leis divinas, o bom proceder. Então, nós não podemos, assim, nunca alegar, eu não tenho conhecimento, porque se nós fecharmos os olhos e nos perguntarmos, por favor, o que eu estou fazendo, será que está certo ou errado? Vem a resposta naturalmente para nós. Isso não é correto, mas às vezes a parte moral nossa, às vezes não, é a parte moral nossa que influi nessa decisão. E aí a gente sabe que está errado, mas a gente fala, mas eu quero fazer. Mas para mim vai me atender agora. Eu vou tirar isso aqui porque ninguém está vendo. Eu vou dar um troco errado porque eu quero ficar com esse troco. Então, quer dizer, é a parte moral. A nossa parte moral nos permite essa ação, mas a gente sabe que está errado. Eu vou pôr o pé aqui que alguém vai tropeçar. Está errado. Eu vou deixar essa casca de banana aqui porque eu não quero nem saber se alguém vai tropeçar. Está errado. Mas a gente deixa, porque a nossa parte moral permite. Quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai estudando, como nós estamos fazendo, fala a verdade, tudo isso que eu falei aqui, nós achamos um horror. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tirar uma coisa que não é minha? Como é que eu vou pegar? Como é que eu vou dar um troco errado? Esse dinheiro não é meu. É 5 centavos, é 10 centavos, é 10 mil. Não interessa, ele não é meu. Então, é o ganho moral do espírito que o faz crescer e evoluir. E está na nossa consciência. E tem uma coisa, Denise, que você me fez lembrar agora, uma coisa linda, que eu acho lindo. O poder da prece, né, gente? O poder da prece. Nessas horas, a prece, o culto no lar, que higieniza o nosso pensamento, que higieniza o nosso ambiente doméstico, onde nós estamos, é muito importante, porque nos liga aos bons espíritos que querem nos orientar e que nós precisamos escutá-los. Aprimorar esse canal de escuta, de envolvimento com os bons espíritos, nos afastando das más influências espirituais e físicas. E a gente vê que os bons espíritos falam conosco o tempo inteiro, gente. É pela prece que nós nos ligamos sinceramente a eles, tem que ser uma prece sincera, é pela abertura de um livro que vem uma mensagem que fala, nossa, era o que eu precisava escutar, é uma pessoa que aproxima da gente e fala uma coisa inesperadamente, que você fala, meu Deus, olha só como ela foi portadora dessa orientação para mim. E o abraço, a convivência com bons espíritos, com boas pessoas, no centro espírita, quer dizer, quanta coisa linda, né? Então, são canais que nos influenciam. E aí tem uma história que um orador, Eduardo Nunes, mencionou numa palestra, que eu achei lindo. Ele falando o seguinte, que é como se nós estivéssemos, nós somos uma embarcação no rio. E nas margens do rio estão as leis divinas. Tudo que nós sabemos. E, de repente, essa embarcação, ela está indo e bate na margem do rio. E no que nós batemos, por quê? Porque nós infringimos uma lei divina, nós batemos nela. E ela avaria o nosso casco e nos causa o quê? Um sofrimento, uma dor, uma aflição. E aí, nós temos mas nesse momento que a gente bate na margem, a margem mesmo empurra a gente de novo para o rio, com quem diz, vá e volte, não bata mais nessa lei, vá e refaça, reconstrua. E aí, olha só que importante, é a nossa restituição, a nossa possibilidade de refazimento o tempo inteiro, né? Então, esse leito do rio é uma nova chance para nós. E é isso que acontece na nossa caminhada. São as chances que nós vamos tendo de infringimos uma lei, não obedecemos à vontade do Pai, reiniciamos para reconquistar, para reaprender, para não fazer mais. Aprender pelo livre-arbítrio, pela própria decisão, né? Isso é muito bonito. Algum irmão quer falar conosco, gente? Oi, deixa eu falar só rapidinho.
Bom dia de novo para todos. No nosso dia a dia, no nosso viver, a gente aprende pelos exemplos de coisas que a gente vê, né? Então, eu vou contar para vocês um caso bem rapidinho. Eu tenho uma amiga que ela um dia estava tomando um passe e o médium disse para ela, olha, tá, tem alguém aqui que quer vir com você, você se predispõe a isso, vocês tiveram um acordo e tal. E aí chegou o André Luiz. Eles tiveram um relacionamento, ele viveu com ela durante 22 anos, uma dificuldade, os dois, muito grande, ela com ele, esquecimento do passado, ninguém lembrava, mas eles nunca conseguiram. Quando ele fez uns 25 anos, mais ou menos, ela disse para o marido dela, eu não consigo mais viver com ele, você bota ele em outro apartamento. E aí, conversando com ela, ela disse o seguinte, Luci, foi muito difícil, mas agora, eu de longe, eu me comunico com ele de vez em quando e tal, a gente não se entende, mas de qualquer maneira a gente se encontra, mas ele dentro da mesma casa, a gente não consegue conviver. Aí eu refleti o seguinte, foram momentos de aprendizado para ela, não deu para ser como deveria ser. Mas essa oportunidade que Deus te dá de sempre você poder tentar, vamos falar assim, né? Então, vai ficar numa próxima, eles vão vir juntos de novo, eles vão aprender outra vez, eles esqueceram o passado, porque se eles soubessem, talvez esse relacionamento fosse muito mais difícil se um soubesse o que o outro tinha feito. Mas, de qualquer maneira, mesmo ele se desentendendo, é aquele degrauzinho por degrauzinho que a gente consegue fazer. Mas se a gente se lembrasse, aí é patente isso, né? Vocês veem que é patente. E ficou para mim assim como um ensino. Tanto que quando se fala em regressão de memória e tal, vocês me desculpem, mas eu tenho as minhas restrições, porque, inclusive, se nós nos lembrássemos, eu acho que nós poderíamos até ficar muito tristes. Fui eu que fiz isso, mas será que eu fui? Mas eu não sou mais ela, não é? E iria nos deixar muito mais magoados. É claro que o pai sabe o que é melhor para a gente. Será isso, meus irmãos? Obrigada, viu, Luci? Porque você tocou num ponto fundamental e gera mesmo desequilíbrio, né? Porque a gente não tem estrutura para pensar, nossa, eu matei essa pessoa me matou. É muito difícil essas situações, essa pessoa me feriu, essa pessoa me esbofeteou. É muito difícil, ou a gente, né? E então o esquecer é benção para a gente tentar atenuar os erros e ir para frente. E essa situação dessa sua amiga faz a gente refletir também o seguinte, às vezes a gente não consegue numa encarnação refazer plenamente a relação, mas o fato dela ter afastado fez com que também ela não cometesse equívocos piores, né? Porque no que está afastado e não cria mais aresta, mas ao mesmo tempo estão se relacionando, quer dizer, de alguma forma estão criando vínculos melhores, né? De respeito. Isso é importante a gente pensar. E ela conseguir ter percebido isso também foi importante, ela imaginar, ela entender que não seria nessa, mas que eles iam conseguir. Isso é muito bom, né? Lenilson, alguém quer falar? Tudo bom, pessoal? Bom dia Bom dia. para todos. Quando a gente bate o olhar aqui, né, nesse evangelho, nesse capítulo 5, esse capítulo, gente, parece que é o capítulo reservado para quem vive na Terra. Vocês podem ver, olha os títulos todos. Na verdade, o evangelho todo faz isso conosco, mas esse capítulo 5, ele é de especial para que a gente possa, assim, olhar a vida e se encantar com ela, né? Todas essas situações que todas as famílias vivem,
com esse capítulo, parece que a gente, sabe o quê? Tranquiliza um pouco a nossa alma, para que a gente possa viver melhor. Então, essas questões todas, né, que foram levantadas, é muito bom esse evangelho, como disse o Jobas, né? Porque cada um traz uma pequena visão. Essa da memória RAM, né, do HD, tem tudo a ver com isso, gente. Aí se fala aí de inconsciente, né? O inconsciente é o nosso HD. Está tudo guardado lá. E é interessante que aí a gente vive assim, sempre fazendo essas questões, né? Eu quero saber quem eu fui. Quem eu fui no ontem. E é difícil? Não é difícil. É só a gente observar quais são as nossas tendências, do que a gente gosta de fazer. A gente olhando isso, você vai identificar quais eram os seus gostos no ontem. E a gente vê isso com facilidade, não é difícil, mas a gente precisa assim, parar um pouco e observar assim, o que eu estou fazendo. É muito semelhante, porque quando a gente deixou lá o plano espiritual e viemos para a Terra, não houve uma transformação nossa. A gente está nesse processo. Então, as nossas tendências estão aí. Os meus gostos, eu sei exatamente quais são. Então, essa visão eu tenho. Aí você pergunta assim, eu queria saber quem é meu amigo ou quem é os meus antagonistas. Não é difícil. Convive com eles. Você vai identificar aquele que você gosta de graça, almas ligadas ao nosso coração, que a gente ama, que a gente gosta, que a gente quer estar junto, e outras tantas que a gente precisa aprender a conviver. Compreensão, paciência, entendimento. Não é isso? A gente consegue identificar porque a nossa alma, esse magnetismo que a gente traz, quando entra em contato com o outro, a gente descobre. E fulano, eu preciso ter um cuidado a mais com fulano, porque ele me irrita com a facilidade. Não é isso que acontece conosco? Então, olha só quanta coisa a gente vai percebendo pelas observações, pela essa vibração de troca, né? Aí, esse assunto também leva àquela tal terapia de vidas passadas, que é uma terapia, pessoal, que tem ajudado muitas pessoas, principalmente na área de fobias, etc. e tal. Mas, gente, a gente precisa ter muita calma, saber com qual profissional você está procurando para fazer isso. Porque se a gente adentrar a áreas de conhecimento do passado que a gente não tem condição de vivenciar ainda, aquilo vai machucar muito a nossa alma, vai nos paralisar. Por quê? Culpa paralisa a nossa alma, e a gente sabe disso. Como que a gente se sente, né, diminuído, a nossa vibração baixa, porque você se sente... E olha, uma coisa muito interessante que eu tenho observado, assim, a vida tem me ajudado. Eu tenho algumas pessoas amigas que elas não procuraram terapia de vidas passadas, mas tem surgido na vida delas a visão do que aconteceu no ontem. Então, tem uma amiga próxima que ela fala assim, eu, quando era pequena, eu tinha muita dificuldade de comer. E a minha mãe insistia, você precisa comer. Então, sabe o que ela descobriu? De repente veio assim a visão. Ela simplesmente viu que a mãe a trancava no passado num calabouço. E ela morreu nesse calabouço de fome. Aí ela começou a ligar o que acontecia com ela na infância e as cenas que ela viu hoje. Ela interligou uma coisa com outra e viu que tudo fazia sentido. Mas ela procurou a terapia? Não. A própria vida concedeu essa visão por sentir que ela estava madura o suficiente para vivenciar aquilo. Então, essas coisas assim,
precisa ter cuidado, né? E todo mundo falou, né? Que a gente precisa confiar em Deus. Porque a gente fala assim, Deus é justiça, Deus é bondade. Mas em que momento, na prática, a gente está fazendo isso? Esse é um momento, não é isso? Quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente precisa acreditar que o esquecimento do passado é bom. Eu já tenho problema demais nessa encarnação, para que eu vou colocar uma carga maior sobre os meus ombros se eu não preciso? Se a vida me concedeu o esquecimento, eu vou adorar. Eu não quero saber de nada e as minhas preocupações hoje é cuidar do presente, porque o Cristo falava isso. Cuide dos problemas de hoje. Não é isso que ele falava no Evangelho? Não eram essas as palavras. Mas, a cada dia basta o seu mal. Então, de maneira muito inteligente, a gente precisa, assim, esquecer, não importa o que ontem aconteceu, e aproveitar as nossas energias para viver o hoje, né? Então, agora, uma coisa que eu queria dizer aqui, que eu estou com inveja, aquela inveja gostosa, de uma menina chamada Cláudia. Gente, ela arranjou um lugar muito gostoso lá no sol para poder assistir o Evangelho. E isso é muito bom. É verdade, né, Lenilson? Obrigada, viu, pela sua ajuda. E está tendo contribuições aqui no chat. Por isso perguntei da consciência, é só olhar ao nosso redor que identificamos nossos inimigos e amigos, foi a Denise que colocou. E a Silvia tinha colocado antes que a reencarnação é um presente divino, é Deus nos dando a oportunidade de recomeçar e corrigir as falhas. E ele é tão bom que mantemos o que de bom já adquirimos. É verdade. E é muito mesmo bonito isso, porque a gente, né, o que vai nos acrescentar é saber o passado. O importante é o agora. Vamos nos atentar ao hoje, né? Se está dando essa nova chance, vamos nos aprimorar no que for melhor para nós, no que nós pudermos fazer de melhor, né? E você, Lenilson, me fez lembrar aqui de uma mensagem que eu até tinha selecionado na 27, do livro Fonte Viva. No final dela, olha que bonitas observações que tem muito a ver com isso tudo. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno dos nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Então, é tudo que a gente não quer, conservar a miséria em nós. Nós adquirimos virtudes, né? Avançar para frente, criar novos hábitos. E nesses momentos de aflição, gente, é o que o Evangelho nos orienta. Tem hora, como se fosse sempre, porque para mim é um veículo que eu utilizo sempre, a prece. A prece, ela nos liga aos bons espíritos e nos ajudam na orientação para nós enfrentarmos aquele momento, aquela aflição, aquela dor, aquela dificuldade que sabemos que é nossa, mas precisamos de ajuda para vencê-la, né? Então, os neurocientistas já descobriram no nosso cérebro, independente de religião, eles chamam pontinho de Deus, em que quem ora faz toda a diferença na sua cura, no seu processo de melhorar a sua vida. Eles chamam pontinho de Deus. Então, olha que coisa linda, a própria ciência rendendo a esse poder infinito e maravilhoso que Deus nos concedeu, que é mais um canal de sustentação do nosso espírito,
nesse caminhar, que é a prece, a oração, né? Sincera, feita mesmo no recôndito das nossas almas, junto do Cristo, junto dos espíritos amigos abnegados que querem nos ver crescer. Mais algum irmão gostaria de falar mais alguma coisa para nos ajudar? A impressão que eu tenho, Alessandra, Pois não? Renato, é que quanto mais nós avançarmos moralmente e aquilo que a Joana chama de maturidade psicológica, nós teremos acesso a essas memórias do HD que estão guardadas, não porque somos especiais, mas é porque teremos mais esse contato com de outros tempos, para nós termos condições de poder enfrentar, olhar nesse espelho e buscar ferramentas no Evangelho para lidar com essas questões e avançarmos. Porque se for para prejudicar, o Pai não vai dar. Mas se for para avançar, o Pai vai dar. E o Elenilson lembrou muito bem do profissional ao qual vai mexer com esses acessos aí, que tem que ser um bom técnico de informática, né, Elenilson? Não pode pegar o HD e perde tudo, vai tudo por água abaixo. Muito bom a sua recomendação, a sua lembrança aí. Então, o nosso processo todo é o inconsciente vir para o consciente, e essa questão do self, da sombra, que a Joana tanto fala, que Jung falava também, claro, ela é discípula de Jung. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade, essa certeza de que, conforme a gente for evoluindo, avançando moralmente, psicologicamente, a gente sim vai ter acesso a esses momentos que a gente viveu antes, que fizeram com que a gente expresse o que somos hoje, fizeram com que a gente expresse o que somos hoje. Mas aí a gente tem que ter maturidade espiritual para não nos entrarmos na questão da culpa, nem nos acharmos melhores, porque se a gente fez alguma coisa boa, olha como é que eu sou, olha o que eu já fiz, olha quantos corações eu consolei, ou quantas coisas eu já fiz de boa. Então, não é nada nem para mais e nem para menos. É só uma questão de ajuste, de entendimento e buscar as ferramentas que temos para avançarmos no caminho do bem. E aí, uma vez de posse dessas informações, segura, a gente vai falar: Senhor, eu sei que eu errei, mas eu vou avançar. É o processo normal. Acho que é o processo de Paulo. Paulo é uma excelente referência como cristão para nós. Não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Inclusive, essa semana, eu deparei com uma mensagem no Instagram, uma mensagem, tipo, essas coisas de coach, muito interessante, e que falava assim, deixa eu pegar aqui, porque eu até printei a tela para poder lembrar. Nunca deixe de ser quem você é. Tá, tudo bem. E se quem você é não é uma boa coisa? Então, não é nem você. Você não pode perder a sua essência. A minha essência é lá com Deus. Então, a gente tem que expandir mais esse entendimento de nunca deixe de ser quem você é. Ok, mas por isso que Paulo se eximiu, Paulo abriu mão da sua personalidade de rabino, chefe dos rabinos, o culto do político, do juiz,
a esperança da raça, o orgulho da raça, para ser um servidor do Cristo. Então, ele deixou de ser quem ele era, naquele momento, para ser a essência. A essência é do ser que foi criado por Deus. Então, quando eu li isso aqui, nunca deixe de ser quem você é, eu falei, opa, pera lá. Não é assim também não, porque eu posso ser o que eu sou ou o que eu era, pode não ser boa coisa. Então, eu preciso me adequar nos padrões do Cristo, que é o modelo e guia. Só essa provocaçãozinha aí para terminar. Obrigado. Foi muito bom, Joubert. Eu acho que nós estamos no horário já, né? Você gostaria de fazer a prece para nós? É o seu som, por favor, Joubert. Então, Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, na certeza da Tua presença, pedindo orientação cada vez mais, não para descobrirmos o que fomos, mas para buscarmos quem realmente somos ou quem realmente devemos ser. Quais as ferramentas adequadas para essa busca do eu, do entendimento, da compreensão, do bom senso, do discernimento? Dá-nos, Senhor, esse discernimento, essa compreensão, esse bom senso, para nós atingirmos, como diz o Emmanuel, a humanidade real. Para atingirmos, como diz a Joana, o homem integral, que é o Senhor. Gostaríamos de agradecer todas as orientações, as intuições, os ensinamentos e as participações de hoje. Ampara, Senhor, todos que estão aqui conosco, encarnados e desencarnados, os que não puderam estar conosco hoje, que possamos perseverar no bem, na paz, na misericórdia, na piedade, no perdão, na prece, no trabalho e na caridade. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigada ao Joubert e a todos os nossos irmãos. Como foi bom o estudo, um lindo domingo, envolvidos por essa vibração, por esse estímulo, né? Para a gente ser sempre melhor. E uma boa semana, um bom domingo. Com a minha gratidão, a gratidão a todos. Abraço, gente. Um abraço. Muita saúde. Tchau. Muita saúde para todos nós. Obrigada.